Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, estamos dando início ao programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes e hoje estaremos falando sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Estamos chegando no Sermão do Monte. Aquele sermão que há 2 semanas atrás eu falei da grandiosidade da importância, por ser o grande resumo do Evangelho de Jesus, das leis morais e éticas. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Observem essa primeira bem-aventurança. Jesus promete aos pobres de espírito, aos humildes, o reino de Deus, o reino dos céus. É uma promessa magnífica. À primeira vista, parece surpreendente Jesus utilizar o termo pobre de espírito, né? E alguns acreditam que ele quis indicar que o Evangelho deve ser exclusivamente pregado aos pobres. A gente começa a buscar, né, nas visões teológicas, algumas distorções que surgem aí. Mas vamos entender, para que a gente possa ampliar tudo isso, o significado de pobre no contexto em que foi utilizado. Porque a gente tem que ir à época de Jesus. A gente tem que chegar lá e compreender isso. No Evangelho lá, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 2, Kardec fala o seguinte: a incredulidade se diverte com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, entretanto, Jesus não entendeu os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é deste e não dos orgulhosos. Kardec já nos dá de cara uma visão do que Jesus estava nos dizendo. Ele não estava dizendo que o Evangelho é para os pobres. Ele estava dizendo da humildade. Ele não estava dizendo dos tolos. Jesus não estava dizendo que o mundo, que o reino dos céus pertence aos orgulhosos, mas aos humildes. E isso tem um significado muito importante. Primeiro vamos entender, para a gente poder encadear todo esse processo de estudo, o que quer dizer bem-aventurados. O termo grego que a gente encontra lá no Cânon é Makarios. O que significa? Supremamente abençoado, extremamente feliz. Jesus não está dizendo uma felicidade comum. Ele está dizendo que será extremamente feliz, será extremamente abençoado aquele que for humilde, porque dele será o reino dos céus. Olha a profundidade disso. E vamos lá para pobre, para a gente entender. Potchos, palavra grego kaioné, que significa pobreza extrema, a miséria. Mas então de Jesus você está dizendo que bem-aventurados são os que têm a pobreza extrema, a miséria, esses que serão os que vão conquistar o reino dos céus? Quem tem dinheiro, quem vive a vida remediada, não vai? Não. Não é isso. Não é esse o objetivo. A gente tem que entender a evolução dessa própria palavra no decorrer do tempo. Quando Jesus utilizou a referida expressão, estava se referindo aos que tinham necessidades espirituais e não materiais. O que tinham necessidades extremas espirituais, aqueles que estavam buscando isso. Jesus
promete nas bem-aventuranças os recursos infinitos do reino de Deus. Recursos infinitos do reino de Deus. Há pessoas que, por sua condição de espíritos ainda materializados, muito próximos do estado de animalidade, a gente encontra isso infelizmente ainda no nosso mundo, só sente a necessidade do que o mundo oferece. A gente lembra do programa da semana passada, não só de pão viverá o homem. No entanto, as bem-aventuranças de Jesus que ele fala no Sermão do Monte precisam ser entendidos à luz de todo o sermão. A gente não pode pegar o sermão, fracioná-lo e achar que a gente vai compreendê-lo. A gente tem que analisar cada parte inserida no todo. O flagrante contraste entre a pobreza, a fome, a perseguição sofrida hoje e a felicidade futura, à primeira vista poderia parecer uma colocação de fundo materialista. Jesus está fazendo colocações aí de fundo materialista, falando de pobreza, de fome, de perseguição. Mas na realidade, o conjunto do sermão demonstra uma perspectiva de transformação na qual herdaremos a eterna felicidade. Já transcende as esferas físicas, vai além das esferas físicas, vai às esferas espirituais, que são as esferas eternas. Não é com foco no físico, mas com foco no espiritual. Os pobres de espírito de Jesus não são os desprovidos dos recursos materiais, não são não. E sim aqueles que compreendem a sua pequenez diante da obra da criação. Não é os desprovidos dos recursos materiais, mas aquele que compreende a sua pequenez diante da obra da criação. E colocam-se, isso é importante, a serviço de Deus, como humildes operários. Aquele que sabe que diante dessa grandiosidade que é a obra divina, nós somos tão pequenos ainda. E por sermos tão pequenos, nos colocamos como humildes operários, trabalhadores do bem. Nos colocamos a serviço de Deus. Parece estranho, né? Iniciar um sermão sobre felicidade com a expressão pobre de espírito. Jesus falando da extrema felicidade, dos extremamente abençoados, grandiosamente abençoados, e ele começa falando de pobre de espírito. Temos que analisar essa expressão por dois sentidos da palavra pobre, para a gente poder aumentar o nosso entendimento. A palavra penés, que significa aquele que tem que trabalhar para se sustentar, que não tem o supérfluo, não é rico e nem indigente. Aquele indivíduo que está ali, que trabalha para sustentar a sua própria vida. A gente tem que observar, no entanto, que essa palavra penés não é utilizada, e sim potchós, que descreve pobreza absoluta. Ele está conectado à palavra potsoen, que quer dizer a pobreza que golpeia até nos colocar de joelhos. Olha, a gente analisando aí no contexto as palavras, tu vê essa pobreza que Jesus está falando, que está lá em potchós, ela está ligada a potsoen, que quer dizer a pobreza que golpeia até nos colocar de joelhos, até que nos coloquemos como humildes, ajoelhados diante de Deus. Observem como a coisa vai se encaminhando para o nosso entendimento. Ser bem-aventurado é uma coisa fabulosa e um sonho de todos nós. Quem não quer ser bem-aventurado? Quem não quer ter a extrema felicidade?
Quem não quer viver em plenitude? Quem não quer conquistar o reino dos céus? Quem não quer ser saciado? Quem não quer receber misericórdia? Quem não quer ser chamado filho de Deus? Porque as bem-aventuranças nos prometem isso. Nos prometem uma vida em comum para a nossa realidade, para o que a gente enxerga no mundo. É uma vida diferente, uma vida por uma perspectiva totalmente diferente. Bem-aventurado é o homem em equilíbrio, é o homem em harmonia, é o homem que já vem através dos séculos, através das encarnações, das reencarnações, conquistando as virtudes espirituais. Jesus nos deu o roteiro. Este é o caminho, disse ele, e proferiu o Sermão do Monte. E ele vem descrevendo em cada um dos versículos o degrauzinho que precisamos subir, um a um, até que a bem-aventurança nos alcance, até que sejamos extremamente felizes, extremamente abençoados. É uma trajetória árdua, difícil, porque para subir é sempre cansativo, nos exige esforço, porque é levar a nossa própria vida a um degrau acima. Mas vale a pena. É uma conquista que vale a pena. É uma conquista que temos que fazer o esforço para alcançar. Vamos dar uma pequena paradinha e já estamos retornando já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, estamos de volta. Vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente estava analisando a palavra potchois, a palavra penés e potsen, para que a gente possa realmente entender o alcance dessa mensagem trazida por Jesus. Penés descreve o homem que não tem nada de supérfluo, enquanto potchois, aquele que não tem absolutamente nada. São duas coisas diferentes. Um não tem o que é supérfluo, mas tem o que é necessário. O outro não tem nada. Dois indivíduos com necessidades diferentes. Dois indivíduos que olham para a vida de forma diferente. Dois indivíduos que se dirigem a Deus de forma diferente. Para aumentar a nossa compreensão, precisamos buscar o termo utilizado em aramaico. Por que era a língua utilizada por Jesus? Porque boa parte do que a gente tem está lá no grego caioné, que são a língua que encontramos nos evangelhos que ainda existem daquela época. O aramaico, a língua de Jesus, que era a língua vigente na época. A palavra pobre era utilizada de forma especial pelos judeus. Os judeus usavam essa palavra pobre de forma especial. Vamos procurar entender ela. No hebraico o termo é ani ou ebion, palavra que tiveram o desenvolvimento em 4 etapas, alterando seu significado. Essa palavra ani ou ebion, ela teve o seu desenvolvimento em 4 etapas. E a gente vai passar por eles, por cada uma dessas etapas, para entender aonde essa palavra chegou e o que Jesus quis dizer ao falar do pobre de espírito. Lá no início, essa palavra significava simplesmente pobre. Ani ou ebion significava pobre, ponto, mais nada. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da própria linguagem, da cultura, passou a significar porque é pobre, não possui influência, poder ou prestígio.
E aí começa a ter aquela questão dos indivíduos que são os poderosos. E esse indivíduo, Anne ou Ebion, ele não tinha influência, ele não tinha prestígio, porque era pobre. Como pobre, era o relegado da sociedade. Bem parecido com os nossos dias de hoje, né? Na terceira fase do desenvolvimento dessa palavra, passou a significar por não ter influência, portanto, é oprimido pelos homens. E aí começa a ter aquela questão do pobre que era oprimido pelos que tinham dinheiro, que passava a se submeter ao poderio econômico. E a gente vai chegar à quarta etapa do desenvolvimento disso. Por último, passou a descrever o homem que, por não ter nenhum recurso terreno, né, os bens materiais, coloca toda a sua confiança em Deus. Olha que interessante. Anne ou Ebion, quando Jesus pronunciou essa palavra, era o homem que não tem nenhum recurso terreno, coloca toda a sua confiança em Deus, por não ter bens terrenos. Vê que não é um pobre comum. É o pobre que coloca a sua vida, as suas esperanças, a sua fé em Deus. Tem um fator diferente aí. A questão da confiança, da fé. A gente começa a enxergar o humilde aí. Não é o pobre, o revoltado. É o pobre que entende que não tem nada. E por não ter nada, coloca a sua vida nas mãos de Deus. Sem revolta. Interessante, né? Para nossa reflexão. Olha o que Jesus estava falando. Aquele que não tem nada, mas coloca a sua vida na fé, na esperança, nas mãos de Deus, é um bem-aventurado, é um extremamente feliz, porque o reino do céu será dado a ele. É fabuloso. E aumenta com isso nosso entendimento. Dessa forma, a gente chega à conclusão que em hebraico a palavra pobre descreve a pessoa humilde e indigente, que coloca toda a sua confiança em Deus. Simples. É o humilde, o indigente, aquele que não tem nada. Mas aquele indivíduo que coloca as esperanças da sua vida, que coloca a sua fé em Deus. Agora, vamos analisar o grego e o aramaico. O termo grego, potchois, que significa o homem indigente que não tem nada. Né? Aquele homem indigente que não tem nada. No grego significa isso. No hebraico, no aramaico, Anne ou Ebion, significa o pobre, humilde e indefeso, que coloca toda a sua confiança em Deus. A gente tem que pegar e entender o contexto de Jesus analisando as duas palavras. A primeira, que foi a que Jesus proferiu, saiu da boca de Jesus, Anne ou Ebion. E a que foi traduzida, que é potchois, que significa homem indigente, que não tem nada. Não tem ao mesmo alcance as duas palavras. Juntando os dois sentidos, se a gente fizer isso, se a gente pegar, vamos juntar os dois sentidos para que a gente amplie esse entendimento. Feliz é a pessoa consciente da sua pequenez diante de Deus. Feliz é aquele que sabe que é muito pequeno diante da grande obra de Deus, mas continua com fé, com esperança, com a vida voltada para Deus. Temos que alinhar isso tudo. Temos que sair dessa visão de que o reino de Deus é dos pobres. Não é da pobreza física, material,
que Jesus estava se referindo. Jesus, ele fala de um outro tipo de pobreza. Ele fala num alcance muito maior. Ele fala do indivíduo que é pobre, mas que é digno, que é humilde, que vive a sua vida sem revolta, que vive a sua vida na esperança de dias melhores, que olha para o próximo com amor, com compreensão, que não inveja os bens que pertencem ao seu próximo. Jesus não fez apologia à pobreza, como lá no início alguns teólogos acham que Jesus pregou para os pobres apenas. Não, Jesus pregou para a humanidade. Ele fala da bem-aventurança para a humanidade, porque Jesus não fala das esferas físicas, ele fala das esferas espirituais. A gente sabe que a pobreza, a miséria, não deveriam existir. Deveríamos estar num mundo igualitário. Deveríamos acabar com todo o sofrimento do mundo. Deveríamos acabar com a fome, com as guerras. Vamos conseguir um dia. Ainda estamos caminhando para isso. Talvez até um pouco longe. Mas sabemos que as promessas do Mestre não foram em vão. Vamos chegar sim. Vamos conquistar sim essa felicidade. Vamos viver sim em plenitude. Vamos lembrar da palavra Macários, extremamente feliz. Seremos extremamente felizes. Viveremos em plenitude. Nos libertaremos da dor, da doença, da fome, da miséria, das guerras, do egoísmo, de tantas coisas que precisamos nos libertar para conquistarmos a extrema felicidade. Mas, como o termo nos fala, é importante que usemos essa expressão Ani o Ebion. Somos pobres, humildes e indefesos, muitas vezes, mas colocamos as nossas esperanças, a nossa fé e a nossa vida nas mãos de Deus. Isso é o que difere. Isso é que faz com que possamos nos colocar como os discípulos de Jesus, por termos o amor nos nossos corações. E essa bem-aventurança, que é a primeira, eu posso até me aventurar a dizer que seja a bem-aventurança que sustenta todas as outras, que nela está a base do ensinamento ético de Jesus. Porque quando ele fala de fé, quando ele fala da questão da esperança, do se colocar diante de Deus, de compreender o que somos diante dessa obra gigantesca, ela nos dá o sustento para sermos brandos, pacíficos, misericordiosos, para buscarmos saciar a nossa sede de justiça. Ela abre o caminho e cria a sustentação para vivenciarmos as outras bem-aventuranças e para seguirmos essa trajetória de evolução. Com certeza, não foi à toa que Jesus iniciou o seu sermão com essa bem-aventurança. Não foi à toa. Ele utilizou dessa primeira bem-aventurança por saber da importância que ela tinha.
por saber da necessidade que nós temos de nos tornarmos humildes. Sigamos em frente. Continuemos buscando Jesus e a compreensão do seu Evangelho. Até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos com Jesus. Hoje estaremos falando sobre bem-aventurados que choram. Mais uma passagem que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Palavras que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3. Realmente, sem o entendimento da vida futura, todas essas promessas que encontramos no Evangelho de Jesus, principalmente nas bem-aventuranças, parecem fora de propósito. Parecem que são promessas irrealizáveis. Mas quando ampliamos o nosso entendimento e olhamos para a vida eterna, para as diversas encarnações que o Espírito necessita vivenciar para alcançar a plenitude, para alcançar a evolução espiritual, passamos a compreender Jesus em sua íntegra. Essa bem-aventurança que hoje estaremos nos aventurando a comentar é uma bem-aventurança bem interessante, né? Porque fala dos que choram. Os que choram, porque eles serão consolados. Fala da consolação àqueles que se encontram em pranto. Mas a todos os que se encontram em pranto? Ou Jesus se refere a um determinado grupo de pessoas? Vamos buscar lá no Evangelho a origem da palavra que fala dos que choram, que nós vamos encontrar em grego kaioné, penteu, palavra que costuma indicar uma dor intensa em contraste com lupelomai, termo mais genérico que significa entristecer-se. A gente começa, como a gente tem feito em nossos programas, analisando a palavra que a gente encontra lá no primeiro e no segundo século, nos evangelhos que estão ainda guardados dessa época, que estão registrados em grego. Então a gente observa que a palavra costuma indicar uma dor intensa. Então, bem-aventurados aqueles que têm uma dor intensa, aqueles que realmente estão em sofrimento, aqueles que estão sentindo uma dor que muitas vezes parece insuportável. Assim, a profunda pobreza espiritual dos pobres em espírito que Mateus fala lá no capítulo 5, 3, corresponde com a profunda dor das pessoas que se descrevem no verso 4, que é o bem-aventurados que choram. Em verdade, é o profundo entendimento da necessidade espiritual a que induz os homens a chorar pelas imperfeições que vêm em suas próprias vidas.
O homem, diante da sua própria realidade, compreendendo as suas dificuldades, as suas imperfeições, ele chora, não de desespero, mas porque necessita mudar, transformar a própria vida. Os que choram são os que lamentam tanto os seus vícios e falhas como o mal tão preponderante no mundo, causando tanto sofrimento e miséria. Porque os vícios morais são os causadores das dores, são os causadores da miséria, são os causadores do sofrimento, das guerras, da desigualdade. Tanta coisa que a gente passa no que diz respeito aos aspectos negativos no mundo estão diretamente ligados a imperfeições, aos vícios morais que carregamos. A simpatia que nasce dessa lamentação traz consolação, desde agora, para aqueles que a praticam. Aqueles que começam a praticar as bem-aventuranças, aqueles que choram pelas suas próprias imperfeições, aqueles que lamentam por ainda não terem conquistado as virtudes, esses, de alguma forma, vão encontrar a lamentação, porque já saíram daquela condição de se comprazer com a dor, de se comprazer com o erro. E o dia certamente chegará quando Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. A gente encontra essas palavras no Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. E o dia certamente chegará quando Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Uma complementação dessas palavras de Jesus é o demonstrar que aqueles que realmente lamentam os próprios erros, lamentam a própria imperfeição, um dia deixarão de chorar, deixarão de se lamentar, porque galgarão o equilíbrio, a evolução, e aí, diante da harmonia espiritual, não precisarão mais lamentar os vícios, seguirão em frente. Esse é o nosso objetivo: deixar de chorar pelas nossas imperfeições, porque haveremos de suplantá-las uma a uma. Teremos que lutar muito, nos esforçar muito, mas alcançaremos. Estudando essa bem-aventurança, percebemos que a palavra chorar é usada para referir-se a profundo lamento, aquele que se apodera de uma pessoa e essa não pode ocultá-lo. É aquele lamento que vem à tona, porque não consegue ocultar a realidade que está vivendo. Temos 3 maneiras de interpretar essa bem-aventurança. A primeira é a literal. Bendita a pessoa que suporta a dor mais amarga que a vida pode produzir. Temos que entender que na atual condição evolutiva em que nos encontramos, a dor ainda, infelizmente, se faz necessária. Da mesma forma que se tivermos o sol brilhando 24 horas por dia, sem que caia uma gota de chuva, a terra se tornará um deserto, porque há certas coisas que só germinarão com a chuva. Também, em certas pessoas, a transformação só ocorrerá com a dor. Deveríamos usar sempre o caminho do amor. Mas, por sermos ainda espíritos,
teimosos, endurecidos, a dor nos visita, para que, através dela, nos verguemos e permitamos que a transformação comece. A dor nos faz olhar a vida de forma diferente, olhar o próximo com mais atenção, a sairmos da inércia e caminharmos em busca de algo melhor, que atenue o nosso sofrimento. Porque a dor incomoda, ela implora para que façamos algo para que ela deixe de existir. Na primeira bem-aventurança, que é a pobre de espírito, percebemos que é necessário nos desligarmos das coisas materiais, ou melhor, dar mais valor às coisas espirituais. Mas não podemos de forma alguma achar que devemos ou precisamos nos desligar das pessoas. As pessoas fazem parte das nossas vidas. O homem, como ser social, precisa de viver em sociedade. É no contato com os outros é que nós vamos nos melhorando. O que seria do mundo sem o convívio com as pessoas? O que seria de nós sem o convívio das pessoas? Sem ter aqueles que se compadecem com a dor alheia? Estaríamos mergulhados no mundo frio, sem esse contato maravilhoso que é a relação entre as pessoas. Ser cristão é seguir a Cristo, e isso significa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que o contato com o indivíduo é fundamental. No maior mandamento, Jesus nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o amor principal, e ao próximo como a nós mesmos. Então, a ligação, o contato com o próximo é fundamental para as nossas vidas. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Vamos falar um pouco agora do arrependimento. Bendita é a pessoa que sofre desesperadamente por compreender os seus erros. Esse se arrepende. João Batista, o precursor de Jesus, pregava o arrependimento. Significa compreender o erro e esforçar-se para não cometê-lo mais. É o primeiro passo para a transformação do indivíduo. Porque aquele que não se arrepende dos seus erros não compreende que tem vícios morais. E quem não compreende que tem vícios morais jamais fará a reforma, jamais lutará para superar, porque não entende as atitudes como equivocadas. Arrependimento é um dos itens muito importantes no nosso dia a dia, porque diante das nossas atitudes, ou a gente aceita elas como corretas, ou compreendemos que elas são incorretas. E quando são incorretas, elas necessariamente precisam do nosso arrependimento, para que consigamos dar um novo rumo às nossas vidas. Quem passa pelo cadinho da dor, convicto da necessidade de mudar, se transforma, passa, podemos dizer, por uma provação, penitência, expurgo dos vícios. A dor, ela tem essa característica
desde que passemos por ela convicto da necessidade da mudança. Penitência, do latim, penitenciar, condoer, dolorir. O coração contrito e humilhado, Deus jamais desprezará. A gente encontra no Salmo, capítulo 51, versículo 17. O coração contrito e humilhado, Deus jamais desprezará. É o indivíduo que se arrepende. É o indivíduo que olha para a vida de uma forma diferenciada. É o indivíduo que compreende que é imperfeito, que está na trajetória da evolução. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse consolo todos nós buscamos. A doutrina espírita, ela tem essa característica consoladora, porque ela nos mostra o alcance da vida, ela nos mostra as oportunidades que Deus nos oferece para que encontremos o caminho correto. Ela diz a cada um de nós o porquê estamos aqui na Terra, o porquê a dor existe. Mostra, na prática, o que ocorre com cada um de nós pelos nossos atos. Jesus afirma: a cada um será dado segundo as suas obras. E a doutrina nos mostra isso. E ao mesmo tempo nos consola, porque desmistifica o inferno. Demonstra que após o arrependimento temos a oportunidade de trilhar outra vez o caminho da evolução. Vamos arcar com as consequências? Isso é inevitável. Mas vamos pagar as nossas dívidas em suaves prestações, aos poucos, dentro da nossa capacidade, dentro das nossas possibilidades. Passar pelo cadinho da dor, muitas vezes, é necessário, mas temos que ter a convicção de que temos que mudar alguma coisa. Já há muito tempo estamos fazendo as mesmas coisas, querendo que cheguem resultados diferentes. Não dá mais. É hora de mudar o que estamos fazendo para que os resultados sejam outros. Se eu quero a felicidade, se eu quero me apartar da dor, preciso mudar aquilo que está me levando a vivenciar essa dor. Se ainda existem vícios morais a serem combatidos no âmago da minha alma, eu preciso me esforçar. Como diz Joana de Ângeles, me esforçar retamente. Agir de forma que a perseverança não me permita desistir. Porque temos que repetir a lição tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Temos que nos disciplinar para repetir tantas vezes quando se façam necessárias as lições, até que elas realmente estejam registradas na nossa consciência. E aí não teremos mais os erros, não teremos mais a dor, não precisaremos lamentar
Só hoje estamos sendo ainda aferidos em nossas possibilidades, porque ainda somos frágeis e estamos na escola, e na escola precisamos passar pelas provas. O pranto sincero, que demonstra o arrependimento, será consolado, isso sem dúvida. Quando choramos, mas não nos arrependemos, o consolo não chega. Quando percebemos o erro e identificamos o vício moral que o motiva, caminhamos com o apoio de Cristo para a transformação. Que quando a gente identifica a origem da dor, o motivador dos nossos erros, porque temos paixões, vícios morais que são motivados. Temos que identificar o que nos motiva a agir de forma equivocada. Porque senão não conseguiremos combater esse vício. Se eu não entender o que me faz agir dessa forma, de forma alguma eu vou corrigir isso. A mensagem de Jesus contém o conforto para os que sofrem. A mensagem como um todo. Jesus trouxe isso para a humanidade. Ele trouxe o caminho, Ele trouxe a verdade, Ele trouxe a vida para todos nós. E essa mensagem dele, ela é extremamente reconfortante. Nossas dores não brotam do nada, gente. São reflexos de nossas atitudes equivocadas. Precisamos nos convencer disso. Nossas dores não brotam do nada. São reflexos, consequências das nossas atitudes equivocadas. Enquanto não compreendermos isso, não vamos nos libertar dela. Não vamos conseguir fazer a reforma íntima. Deus não nos ofereceu a dor sem um fim útil. Tudo na obra da criação tem um fim útil. A dor tem que ter esse fim útil. Quando Deus permite que sobrevenha a dor, é para o nosso crescimento espiritual. Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E a gente tem que ter convicção plena de que essa dor é a menor possível. Deus atenua essa dor o extremamente necessário, para que não soframos demais, para que ela chegue só ao ponto necessário de fazer com que a transformação se inicie. A escolha é sempre nossa. Eu tenho uma trajetória de dor curta, média ou longa, dependendo das escolhas, dependendo da minha força de vontade, do meu querer, do meu operar, do meu agir. Estamos diante sempre de escolhas que vão nortear as